Queridos amigos, meus irmãos e minhas irmãs, uma boa noite a todos. Que a paz de Deus possa nos envolver nesse momento. Invoquemos Jesus, o Mestre dos Mestres, para iluminar as nossas consciências, aquecer os nossos corações, para que possamos aprender a sermos lá fora aquilo que estamos estudando aqui dentro, desempenhando o papel que o Cristo espera de cada um de nós no mundo. Quando nós paramos para refletir em torno dos temas importantes da vida, sobretudo hoje, em que vamos falar sobre o perdão, a doutrina espírita nos convida a abordarmos o assunto sob a perspectiva mais importante, a perspectiva verdadeira da nossa natureza enquanto espíritos que somos. Então, somos todos espíritos imortais, indestrutíveis, em uma jornada rumo à perfeição. Nós não somos homens tendo uma experiência espiritual, e sim espíritos tendo uma experiência humana. E no campo da alma, a gente sabe que não basta a teoria do amor e da caridade. É preciso a vivência. Na feliz colocação de Joana de Ângeles, quando ela fala que o saber é a externalização do conhecimento. É lógico. Não faz muito sentido isso? Saber é externalizar. Então, vou dar um exemplo. Eu não aprendi a nadar. E eu quero aprender a nadar. Então eu vou comprar um livro, aí eu compro esse livro de 500 páginas, sobre os fundamentos da natação. E eu leio esse livro, faço anotações, anoto tudo, pesquiso. Pronto, li o livro. Posso falar que eu sei nadar? Não. Não satisfeito, então eu vou atrás de um vídeo de um professor. Aí eu assisto o vídeo do atleta, ele ensinando passo a passo o movimento das pernas, das mãos, do ombro, a respiração, e eu assisto com muita atenção, observando, anotando, aprendi tudo que ele disse. Posso falar que eu sei nadar? Não. Quando é que eu vou poder falar que eu sei nadar? No dia que eu cair na piscina. No dia que eu entrar na água e eu conseguir aplicar os conhecimentos que eu tenho adquirido, aí eu sei nadar. Então vem Jesus, o professor dos professores, o mestre por excelência, nos falar sobre perdão, sobre amor, sobre caridade. Eu sei perdoar? Eu sei praticar a caridade? Eu sei amar? Enquanto eu não cair nessa piscina, eu não posso afirmar que eu sei nadar. Porque na vida, saber é externalizar. Saber é repercutir na vida. Então, se eu li todo o Evangelho, não significa que eu sei todo o Evangelho. Se você acha que sabe algo e não faz, então você não sabe. Então, com toda essa bagagem, com todo o ensinamento do Cristo, com todas as mensagens, os exemplos, com toda a divulgação das leis divinas que o Cristo fez, com todo o conhecimento que traz o Espiritismo sobre o perdão, a gente se pergunta, mas por que, mesmo com o amparo, com o conhecimento, com o estudo, é tão difícil perdoar? Aí Kardec vai fazer uma reflexão. Bom, se nós pararmos para analisar com sinceridade, olharmos para dentro com verdade, com honestidade, a gente vai chegar à conclusão que essa dificuldade está totalmente atrelada ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao nosso egoísmo.
E a gente tem dificuldade de perdoar porque eu esperava uma consideração a mais daquela pessoa. Eu tenho dificuldade de perdoar porque não é justo comigo que ele me trate assim. Porque eu mereço. Porque o que as pessoas vão pensar de mim se eu perdoar desse jeito, se eu deixar passar? Vão falar que eu sou frouxo, vão falar que... Não é? Porque eu tenho a necessidade quase que infantilizada ainda de estar certo o tempo inteiro. Não admito estar errado. E quando alguém coloca em prova a minha capacidade de estar sempre certo, aí dói, né? Aí é difícil perdoar. E a gente vai acumulando, vai guardando esses vestígios que os amigos espirituais vão chamar de lixo mental. Olha, lixo mental. Aí a André Luiza fala o seguinte: o perdão é o asseio da alma, é a higiene da alma. Quem não perdoa carrega o lixo de ontem no coração de hoje, intoxicando a própria vida. Vocês entendem isso? E aí, eu vou pedir até licença para dar um exemplo que não é tão legal, mas a pessoa que nos fere é como se ela estivesse vomitando na gente tudo que há de ruim. O rancor, a raiva, a baixeza que ela tem. E qual que é o procedimento mais inteligente a ser feito, pessoal? A limpeza. O asseio. Tomar um bom banho. Só que às vezes, sobretudo naqueles momentos onde nós não estamos tão vigilantes assim, na verdade, aí a gente vai, pega esse material, essa energia densa, coloca num potinho e bota na mochila e guarda. E não satisfeitos, quando eu vejo aquela pessoa que me machucou, eu vou na mochila, abro aquele potinho e dou um cheiro. Fede. Não é a coisa mais inteligente, não. Qual que seria a coisa mais lógica a se fazer? Jogar fora. Mas a gente escolhe carregar essas impurezas, esse lixo que a gente vai estudando, que tudo aquilo que não tem utilidade no plano maior pesa na alma. São esses lixos mentais. E aí, quando vamos olhar para as narrativas do Evangelho de Jesus, o que a gente mais vê é um convite eterno, constante para o perdão. Seja um perdão coletivo, um perdão de povos, né? De Israel com seus opressores, sejam perdões individuais, sejam um perdão intergrupos, né? Os samaritanos, o bom samaritano sendo um exemplo, das pessoas aprendendo a perdoar para conviver com as suas diferenças, mas sempre um convite à reconciliação, sempre um convite ao perdão. Né? Abrindo um parênteses aqui, aí a passagem da mulher adúltera, né? E eu acho muito interessante essa história, porque Jesus, sendo um espírito puro, um espírito perfeito, um espírito que já possui uma bagagem imensurável, inalcançável a nossa reflexão, tendo conhecimento de tudo aquilo que a gente já conhece e tudo aquilo que a gente ainda vai conhecer, tendo dominado as leis universais, as leis da matéria, andado sobre as águas, transformado água em vinho. E aí quando chega, né, aquela mulher está chegando numa situação de constrangimento público, tem a humilhação pública ali, a multidão vai se aproximando. E eu penso que Jesus poderia ter resolvido aquilo de tantas maneiras. Ele poderia ter pego aquela mulher nos braços e ido embora. Ele poderia ter colocado a capa da invisibilidade do Harry Potter nela, ninguém ia ver, ela ia sair sem ninguém ver. Ele poderia ter transformado aquelas pedras em areia que se dissolvessem nas mãos de todo mundo.
Ele poderia ter feito ela flutuar para um local onde as pedras não alcançassem, mas ele poderia ter feito muitas coisas. Mas ele não fez. Por quê? Porque o objetivo não era salvar aquela mulher. O objetivo era acolher a todos, principalmente a multidão. Principalmente a multidão. E aquela multidão chega ali, que é um evento interessante, porque não é assim um milagre no sentido da transmutação de um elemento material em outro, mas é uma transmutação psíquica. Que Jesus, diante daquela multidão que chega com acusações, né? A multidão chega perto, e Jesus daquele jeito doce, suave, manso, mais firme, com autoridade, como quem diz assim, meus filhos, mas quem de nós que nunca errou? Quem nunca cometeu um ato que pudéssemos julgar censurável? Atire a primeira pedra. Quem nunca de nós que errou, atire a primeira pedra. Então ele conseguiu dissolver todo aquele psiquismo com uma simples pergunta. Com uma pergunta, o Cristo fez com que todos nós, representados naquela multidão, saíssemos desse comportamento de rebanho e recobrássemos a nossa individualidade. E relembrássemos naquele instante que nós somos muito mais do que instintos. E refletíssemos olhando para dentro de cada um de nós e nos percebêssemos incapazes de julgar o outro. Também quando Pedro vai perguntar para Jesus, Senhor, quantas vezes devemos perdoar? E aí eu penso que Pedro queria fazer uma média ali com Cristo e pensou assim, eu vou chutar um número alto. 3 não, 3 é baixo, 5. Senhor, quantas vezes precisamos perdoar? 7? E Cristo responde, não. Não apenas 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, Pedro, quantas vezes forem necessárias? Sempre, todas as vezes. E a gente vai trazendo essa dificuldade, mesmo com toda essa aula, mesmo com todo esse conhecimento, e às vezes pensamos que a nossa dificuldade em perdoar pode vir também do fato de que a gente pensa que o perdão tem a ver com o outro, é uma concessão que eu dou ao outro, é um privilégio que eu dou ao outro, quando na verdade o perdão não tem a ver com o outro, tem a ver com você. E aí, para conduzir a nossa reflexão em torno do tema, nós trouxemos aqui algumas frases, né? Que dizem o seguinte: o perdão não é esquecer. O nome disso é amnésia. Perdão não é esquecer, é se libertar do poder que o passado tem sobre você. Porque quando a gente está magoado, a gente continua dando o poder para quem nos magoou seguir nos machucando além do evento da dor. Vocês entendem isso? Então, no momento que eu perdoo alguém, e eu repito, o perdão não tem nada a ver com o outro, o perdão não é sobre o outro, o perdão pode até beneficiar o outro, né, mas não é sobre o outro. No momento em que eu perdoo, a minha vida reganha uma força. E essas energias, lembra dessa bagagem, esse lixo mental que eu tenho carregado? Essas energias, elas voltam a ficar à minha disposição para que possam trabalhar na minha elevação, para que eu possa caminhar mais feliz. Perdoar não é diminuir ou aprovar o erro do outro. Perdoar também não é reconhecer. Ou melhor, perdoar não é esperar que o outro reconheça o mal que fez para você.
E às vezes você está machucada, a pessoa fala, me perdoa. Você fala, não, não foi nada não. Foi. Foi alguma coisa, tanto é que você está machucada. Porque perdoar não significa concordar com o que o outro fez pra gente. Perdoar não significa você achar que a pessoa está certa no mal que causou pra gente. Perdoar também não é esperar um pedido de perdão do outro. Difícil isso, né, gente? Difícil. Porque pode ser que eu perdoe alguém que não quer o meu perdão e não quer me perdoar. Mas entendam, o perdão é uma libertação pessoal. O meu perdão não vai depender do outro, porque quando eu perdoo, eu me liberto. Quando eu ressinto, eu me apego e me aprisiono. Então eu estou preso. Lembra da analogia do início? Enquanto eu estou ressentindo, é como se eu abrisse a mochila e ficasse cheirando aquele pote. Não é a coisa mais inteligente a ser feita. Perdoar não é parar de sentir a dor. Não significa que você vai parar de sentir a dor que foi causada. Porque as consequências do evento que te ressentiu podem ainda estar acontecendo. Por exemplo, você foi atropelado e ficou paraplégico. Aí você decide perdoar. Você vai voltar a andar por causa disso? Você vai continuar sentindo as dores e dificuldades de alguém que é cadeirante. Mas são as dores e dificuldades físicas. Você não precisa sentir também as dores e dificuldades espirituais. Perdoar não é, em nenhum momento, negligenciar a justiça. Perdoar nem sempre é voltar a confiar. Imagina, você vai viajar, aí entrega a chave da sua casa para o vizinho e pede para ele, uma vez por dia, ir regar suas plantinhas, alimentar o seu peixinho. Aí você volta depois de um tempo e percebe que sumiram algumas coisas. Você faz a investigação, olha ali as câmeras de segurança e percebe que o seu vizinho pegou essas coisas. Aí você pensa assim, não, mas eu estou trabalhando a minha reforma moral, o meu materialismo. Essa é a oportunidade que Deus está me dando de entrar na piscina para eu aprender a perdoar. Então eu perdoo. Perdoo. Para que a gente possa ter uma boa convivência, né? Porque é uma pessoa ali próxima, perdoo. Aí você decide viajar de novo. Você vai dar a chave para o seu vizinho cuidar de novo? Não. Porque você pode perdoar, mas não tem garantia nenhuma de que ele vai retornar a fazer aquilo. Então, perdoar não significa que você tem que voltar a confiar naquela pessoa. E, talvez o mais difícil, perdoar nem sempre é se reconciliar com o adversário. E esse eu acho que é o mais difícil, né? Porque eu até posso ir lá buscar a reconciliação, mas entenda, o outro pode ter o direito de não querer mais falar comigo, de não querer mais compartilhar comigo o seu convívio, a sua convivência. E prepare-se, tem gente que vai morrer egoísta. Mas você não precisa ir junto nesse egoísmo. Só que a gente não pode esquecer que nós somos todos espíritos imortais. Então a vida, nos seus ciclos pedagógicos, uma hora irá propiciar esse reencontro. E aí, conforme a gente vai estudando, vai analisando, né, as passagens evangélicas, vai analisando tudo aquilo que ensinou Jesus, a gente vai percebendo que perdoar
na escola da vida, ele é um pré-requisito para lições maiores. Você sabe o que é pré-requisito na faculdade, né? Tem uma disciplina que é pré-requisito da outra. Então, enquanto eu não passo nessa disciplina, eu não posso cursar a outra. Então, perdoar é o requisito. Se eu não aprendi a perdoar, eu não estou pronto para me relacionar. Eu não estou pronto para conviver em sociedade ainda. Porque se relacionar com o próximo é o seguinte: não importa o quanto o outro te ame, uma hora ele vai te machucar. Não é por mal, mas uma hora ele vai te machucar. Perdoa. Outra coisa, vocês já tiveram a oportunidade de assistir aqui na FEAL ou em qualquer outro lugar uma palestra de espírito puro? Um espírito puro ministrando na palestra? Não? Então vocês entenderam. Se está encarnado aqui na Terra, pessoal, não é espírito puro. É espírito em processo de aperfeiçoamento. É espírito que vai errar. É espírito que não está tão vigilante, que não tem todas as dimensões da vida. Então, seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus vizinhos, são espíritos em processo de aprimoramento, de amadurecimento. Quer se relacionar com eles? Perdoa. Indulgência e perdão. E eu sei que não é uma tarefa fácil. Perdoar é uma tarefa difícil. Essa transformação íntima é processo demorado. Eu sei que dentro de vocês pode ter sentimentos contra vocês mesmos. Sentimentos contra aquela pessoa que te machucou. Mas o mais fantástico da vida é a forma incondicional que Deus nos ama. O mais fantástico de Deus é aquele dia que você faz tudo errado. Aquele dia que você erra tudo, mesmo já tendo prometido que não ia mais cair naquele erro. Que você chega em casa, entra no quarto e tem vergonha de fazer a prece. E, no entanto, Deus está ali, te amando incondicionalmente, porque Ele não se fixa no que você é agora, e sim no que você pode vir a se tornar, no que você irá se tornar. Ele não se fixa no equívoco, mas nas potencialidades. Então, olhar para si mesmo com um olhar misericordioso, para que você veja não só quem você está sendo, mas, sobretudo, tudo aquilo que você vai vir a ser, que você pode se tornar, se trabalhar. Olhar para quem está do seu lado com a mesma misericórdia, não com o olhar do homem encarnado que pensa que o aqui e o agora é tudo, mas com o olhar do espírito imortal, que sabe qual é a nossa destinação e sabe que a pedagogia divina irá propiciar campo de trabalho para que esse amor possa vir a ser construído. E aí eu lembro trabalhando esse assunto sobre perdão com as crianças da evangelização, e aí a gente propôs uma reflexão que eu vou trazer para vocês. Imaginemos, né, observando hoje a figura de Jesus como sendo a nossa referência máxima de tudo aquilo que podemos almejar em termos de moralidade e intelectualidade aqui na Terra. Se nós pudéssemos voltar muito atrás no tempo e conviver com Jesus, porém, numa época onde ele ainda não era um espírito puro.
Porque Jesus, assim como nós, assim como todos os irmãos na criação, também foi criado simples. Foi um espírito cuja evolução observou-se em linha reta rumo aos braços do Pai, mas foi criado simples. Então pensemos, e se eu pudesse conviver com Jesus nessa época onde ele ainda não era Jesus? Na época onde ele ainda não era um Cristo? Vocês iriam querer ser amigo dele? As crianças falam, queria, tio Fábio, queria. E se Jesus, né, lembra que não é perfeito nessa época ainda, coleguinha de escola de vocês, colega de trabalho de vocês, te machucasse, porque ele é imperfeito. Você iria perdoar Jesus? Com certeza, tio Fábio, claro. Com certeza. Vocês iriam relevar os erros que ele comete porque vocês entendem que não está cometendo porque ele é mau, é porque ele nem é imperfeito. Com certeza. Então, olha para quem está do seu lado. Esse é Jesus na época em que ele ainda não era puro. Esse é Jesus na época onde ele ainda era imperfeito. Porque todos nós, sem exceção, estamos destinados à paz, à felicidade e à perfeição. O máximo que a gente pode fazer contra isso é adiar infantilmente. Mas, eventualmente, todos iremos alcançar a perfeição. Então, reconcilia, perdoa, começa a construir essa felicidade hoje. Reconstrua as pontes pelas quais um dia você mesmo vai ter que atravessar. Perdoa. Reconstrua esses sentimentos. Busca rever as situações olhando com o olhar do espírito imortal, não mais como o homem encarnado na terra. Olhar para a vida e ela ganha um novo sentido de doçura, de esperança. Para que eu não tenha que voltar para o outro lado da vida sem poder dizer dever cumprido, missão cumprida. Porque nós voltamos para a Terra quantas vezes forem necessárias para felicidade, para construir a nossa elevação. É inútil insistir que isso não aconteça. Então, olhar para aquela pessoa que nos machucou e pensar, essa pessoa inevitavelmente vai caminhar para se tornar um ser humano melhor. Pode ser nessa vida, pode ser na próxima, pode ser numa outra mais distante, mas esse é o caminho. Não tem outro resultado esperado que não seja o melhoramento dela. Então, olha para o outro e poder dizer assim, olha, ele está no tempo dele. Está no ritmo dele, está no momento dele. E eu estou feliz por perceber isso, porque isso não me machuca mais. Porque isso não me magoa mais. Descarta esse lixo mental e quem sabe você pode até ir desenvolvendo uma afeição por aquela pessoa que muitas vezes nem te quer bem. E você ora por aquela pessoa. Conversa com o anjo da guarda dela, por que não? Se ela ainda não está pronta, né, não tem maturidade suficiente para lidar com aquela situação, conversa com o anjo da guarda dela. Olha, meu irmão, eu sei que a tarefa de conduzir o habitante da terra não é fácil. Mas da minha parte, não tem ressentimentos, não tem mágoas. E eu peço a Jesus, que vem esperando pacientemente a minha conversão por milênios e que finalmente começou, que ilumine o coração de fulano, o coração de fulana,
para que possa se abrir para o bem, para que possamos um dia, quem sabe, resolver essas diferenças. Converse com Jesus, que é o amigo de todas as horas, que lá no ápice do suplício pôde olhar para toda a humanidade, relembrando das multidões que ele havia curado, acolhido, orientado, instruído, lembrando dos discípulos que ele tanto amou e que ali haviam o abandonado, fugido, temendo a própria vida. E ele é capaz de olhar para toda a humanidade e falar: Pai, perdoa, porque eles não sabem ainda o que fazem. E aí, quem sabe, quando esse reencontro acontecer, quando você puder olhar para aquela pessoa que hoje você tem os piores sentimentos, mas lembrando que ela é tão amada por Deus como você é também. Lembrando que Deus investe toda a energia do resgate para ela. E que quem sabe um dia você possa ser um instrumento desse resgate. Que você se permita ser esse instrumento luminoso na construção das pontes do perdão, para que nós possamos um dia construir juntos a fraternidade. Porque a regeneração do planeta não é plano político, não é plano econômico, é a regeneração do único terreno que nos cabe regenerar, a dos nossos próprios corações. É loucura querer viver num mundo regenerado sem a regeneração interior de cada um de nós. Que nós possamos elevar os pensamentos em gratidão a Jesus, que é o modelo e guia. São dele as lições, é dele o Evangelho. Gratos pelo banquete espiritual que ele nos propicia, mas motivados e encorajados a perdoar em benefício próprio, sendo pequenos pontinhos de luz na vida daqueles que estão próximos, porque luz é luz, meus irmãos. Deus é esse sol infinito que clareia todo o universo. E nós podemos refletir um pouquinho dessa luz. Porque mesmo a luz de uma simples vela é capaz de ofuscar as trevas se posicionada num lugar de baixa luminosidade. Gratos pela atenção de todos. Muito obrigado, uma boa noite a todos.